Lara acordou cedo, como sempre. A luz suave da manhã mal atravessava a cortina da janela do seu pequeno quarto, mas ela já estava de pé, como um relógio. Seu corpo estava acostumado à rotina de um longo dia de trabalho na floricultura de sua mãe. Era um trabalho que demandava força, paciência e uma dedicação quase imensa. Mas, para ela, era mais do que uma simples obrigação. Era sua paixão, seu refúgio, ao mesmo tempo, sua maior responsabilidade. Ela se espreguiçou e olhou rapidamente para o relógio, que marcava 6h30 da manhã. Não tinha tempo a perder. Lara sempre preferiu começar o dia bem cedo, aproveitar as horas tranquilas da manhã para organizar tudo antes que o movimento de clientes tomasse conta da loja. A floricultura era o sustento da casa e o que mantinha sua mãe e ela unidas, e ela sabia que o trabalho nunca faltava. O pequeno apartamento em que viviam ficava nos fundos da floricultura, uma construção modesta, mas acolhedora. Lara passou pela cozinha, onde a mãe, Dona Cláudia, já estava preparando o café. O cheiro forte do café fresco misturava-se com o perfume das flores que ainda invadia a casa, criando uma atmosfera reconfortante. "Bom dia, minha filha", disse Dona Cláudia com um sorriso, sem tirar os olhos da panela. Sua mãe era o tipo de mulher que mantinha uma calma serena, como se a vida nunca a pegasse de surpresa, mas Lara sabia que o dia a dia de trabalho na floricultura não era fácil para ela. "Bom dia, mãe. Vou me apressar. As flores não vão se organizar sozinhas", respondeu Lara com um sorriso cansado, mas gentil. A floricultura de Dona Cláudia era pequena, mas muito charmosa. Ela ficava em uma esquina movimentada, no coração de um bairro de classe média, onde as pessoas passavam o dia apressadas, sem nem notar as flores que eram vendidas ali. Mas a loja sempre tinha aquele toque de acolhimento que fazia as pessoas pararem para olhar. As janelas estavam sempre impecavelmente limpas e repletas de arranjos coloridos. Lara se orgulhava de cada detalhe, desde a disposição das flores até o modo como a loja era cuidada. Enquanto seu café passava, Lara vestiu rapidamente o uniforme da floricultura, um avental branco com pequenas manchas de tinta e terra das plantas que cuidava com tanto zelo. Ela passou o batom, ajeitou o cabelo preso em um coque bagunçado e desceu as escadas até a floricultura. O ar da manhã estava fresco, e o cheiro de terra molhada e flores estava no ar. Lara adorava essa parte do dia. Quando ela chegava à loja, o silêncio e a calma eram quase palpáveis. Era o momento perfeito para dar os toques finais nas plantas antes que os primeiros clientes chegassem. O primeiro passo era abrir a loja. Ela acionou a campainha que indicava quando alguém entrava e abriu as portas de vidro, deixando o ar fresco entrar. Um leve frio pela manhã fazia com que a loja tivesse um toque de aconchego. Ela começou a organizar as flores que estavam na vitrine, arrumando os buquês, corrigindo a posição das orquídeas e ajeitando os vasos de margaridas e lírios. Lara sempre teve um carinho especial por essas flores. Elas eram simples, mas carregavam uma beleza única, que se mostrava na simplicidade. No entanto, a rotina da floricultura não era feita apenas de momentos tranquilos. Lara sabia que, assim que a loja abrisse oficialmente, o movimento começaria. As pessoas vinham para a floricultura para comprar arranjos para aniversários, casamentos, funerais, e até mesmo para dar flores como simples gestos de carinho. A floricultura era um lugar onde se celebrava a vida, mas também se enfrentava a dor da perda. As flores representavam tanto o início quanto o fim de muitas histórias. A mãe de Lara, Dona Cláudia, sempre foi a força tranquila por trás da loja. Ela sabia como lidar com os clientes de forma natural, sempre com um sorriso acolhedor. Dona Cláudia adorava conversar, mas também sabia ouvir as histórias que as flores contavam a cada cliente. Era quase como se ela entendesse o valor de cada buquê e o que ele representava para quem o comprava. Porém, Lara sabia que a realidade da floricultura era bem mais árdua do que aparentava. O trabalho nunca terminava. Havia sempre algo a ser feito, algum vaso a ser replantado ou algum pedido especial de última hora para um casamento ou aniversário. Lara tinha que se dividir entre o atendimento ao público, a organização dos arranjos e o cuidado com as plantas. Tudo tinha que ser feito com precisão e sem erros. Quando uma flor morria, era quase como se uma parte de sua alma se perdesse. O movimento na loja aumentou gradualmente.
Lara e sua mãe trabalhavam em perfeita harmonia. Quando um cliente pedia algo mais elaborado, Lara ficava responsável pelo arranjo, enquanto Dona Cláudia atendia os outros, com seu jeito carismático de conquistar as pessoas. Lara era boa no que fazia, mas sua verdadeira habilidade estava em perceber as necessidades dos clientes, algo que ela aprendeu com sua mãe. Cada arranjo, por mais simples que fosse, tinha que contar uma história. Cada flor colocada no vaso tinha um propósito, e isso a motivava a trabalhar com tanto empenho. O almoço chegou rapidamente, e Lara aproveitou para dar uma pausa. Dona Cláudia preparava o lanche, como sempre fazia, com um sorriso no rosto, enquanto Lara se sentava à mesa. Elas não precisavam dizer muito, pois o silêncio entre elas era confortável. O dia passava rápido quando estavam juntas na floricultura, e o trabalho continuava a se acumular. À tarde, Lara se viu absorvida por um pedido muito especial. Um cliente entrará na loja para encomendar um buquê de flores para um casamento, e Lara sabia que seria um desafio. O pedido exigia flores delicadas, mas ao mesmo tempo imponentes. Ela começou a planejar mentalmente o arranjo, experimentando combinações e cores até que finalmente encontrou o que procurava. Suas mãos fluíam de forma quase instintiva, como se as flores soubessem exatamente o que Lara queria expressar. A luz da tarde começava a desaparecer, e Lara ainda estava na loja, fazendo os últimos ajustes em alguns arranjos. O tempo parecia ter parado para ela naquele momento. Embora a floricultura fosse pequena, e os recursos limitados, ela sentia um orgulho imenso de tudo o que havia construído até ali. Era um negócio simples, mas que tinha um significado profundo em sua vida. Quando o último cliente saiu, Lara fechou as portas e respirou fundo. O dia estava chegando ao fim, mas ela sabia que o trabalho nunca terminava. Havia sempre algo mais a ser feito. Ela sabia que, ao lado de sua mãe, encontraria sempre força para seguir em frente. A floricultura não era apenas um negócio, era um pedaço de sua vida, e ela estava determinada a mantê-la viva, com a mesma dedicação que as flores mereciam. Antes de subir para o apartamento, Lara parou por um momento e olhou para as flores que ainda estavam expostas na vitrine. O brilho suave das pétalas iluminadas pela luz da rua parecia refletir sua própria essência, forte, mas delicada, simples, mas cheia de significado. Ela sorriu para si mesma, agradecida pelo que tinha, mesmo que o futuro ainda fosse incerto. A manhã estava fria, com o céu coberto de nuvens cinzentas que pareciam prometer chuva a qualquer momento. Lara estava acostumada a trabalhar sob todas as condições, mas naquela manhã em particular, o ar parecia mais pesado, como se o dia tivesse algo especial para oferecer. Ela já estava em sua barraquinha de flores na esquina da rua, colocando as últimas flores nos pequenos vasos de vidro que haviam sido arrumados com tanto carinho. As flores que ela estava vendendo naquela manhã eram principalmente margaridas e lírios, misturadas com algumas orquídeas. Ela sabia que as cores vibrantes daquela mistura atraíam a atenção das pessoas, especialmente os transeuntes apressados que passavam pela rua sem nem perceber a beleza ao seu redor. Enquanto organizava os últimos detalhes, Lara pensou no quanto seu trabalho na floricultura a fazia sentir-se conectada com o mundo. Cada flor que ela tocava parecia sussurrar uma história, e ela se sentia em paz ao criar arranjos que poderiam ser o elo entre o presente e as emoções das pessoas. Ela já sabia de cor quais flores eram ideais para cada ocasião, os lírios para um amor puro, as margaridas para a simplicidade e a alegria, e as orquídeas para momentos de sofisticação e requinte. Cada uma delas tinha seu propósito, e Lara se orgulhava de ser a ponte entre a natureza e os sentimentos humanos. Ela estava tão concentrada no que estava fazendo que não percebeu quando um homem parou em frente à sua barraca. Quando finalmente levantou a cabeça, ele a olhou com um sorriso largo e acolhedor. "Lara?" perguntou ele, com uma voz suave, mas cheia de familiaridade. Seu coração deu um salto no peito. Ela olhou para ele, tentava processar quem era, e então a imagem de um rosto conhecido, mas agora bem mais maduro, apareceu em sua mente. Era Rafael, o garoto que havia sido seu primeiro amor na infância. O mesmo sorriso, os mesmos olhos expressivos e o cabelo levemente bagunçado, agora mais escuro e cortado com um estilo moderno. Mas o rosto de Rafael estava mais sério, mais decidido. Ele era claramente um homem agora,
mas a saudade das lembranças da infância fez com que Lara demorasse um segundo para reagir. Rafael, ela perguntou, como se fosse impossível acreditar. Mas, você está de volta. Ele sorriu, os olhos brilhando de alegria, como se o reencontro fosse o melhor presente que poderia receber naquele dia. Eu mesmo. Não acredito que é você, Lara. Quanto tempo, hein? Parecia que a vida tinha nos afastado para sempre. Lara ficou sem palavras, sentindo o coração bater mais rápido. Ela não sabia como reagir, mas o olhar de Rafael era como uma ponte direta para o passado. De repente, ela se sentiu como aquela garotinha que conheceu Rafael no bairro, a menina tímida que o observava de longe e que ele havia feito sorrir com um simples gesto. Ela deu um passo à frente, e ele imediatamente a envolveu em um abraço apertado, caloroso, cheio de saudade. Você está linda, disse ele, soltando uma risada suave enquanto se afastava para olhá-la melhor. O cheiro das flores parecia acompanhar o abraço, criando uma mistura mágica de momentos passados e presentes. Lara corou ligeiramente, surpresa com as palavras dele, mas não conseguiu esconder o sorriso. Eu não sei o que dizer. Você cresceu. Está um homem agora, não é? Não se engane, ainda sou o mesmo Rafael. Só que com mais responsabilidades, mais grana e um cabelo um pouco mais sério, brincou ele, fazendo uma careta enquanto passava a mão pelo cabelo. Mas e você? Parece que o tempo não passou para você, Lara. Eu ainda me lembro de tudo. Da nossa amizade, do tempo que passamos juntos. Era tão bom. Você se lembra? Lara sentiu um nó no estômago. Sim, ela se lembrava. Ela se lembrava de tudo com clareza. Os dois haviam sido inseparáveis durante a infância, compartilhando risos, segredos e sonhos. Mas, aos 14 anos, quando ele se mudou para a cidade grande com a família, ela sentiu que o chão sob seus pés desapareceu. Eles haviam trocado algumas cartas, mas logo o contato foi se tornando esporádico até que, um dia, as mensagens cessaram completamente. Claro que me lembro. Rafael, disse ela, tentando manter a calma, embora por dentro estivesse em um turbilhão de sentimentos. Eu não esperava te encontrar assim. Você tem muita história para me contar, não é? Rafael sorriu mais uma vez, seu olhar se suavizando, quase como se quisesse voltar no tempo, como se desejasse recuperar aqueles anos perdidos. Eu tenho muitas histórias, Lara, muitas histórias. E tenho certeza de que você também. Mas me diz uma coisa, essa floricultura é sua? Eu vi você organizando tudo aqui e pensei que talvez tivesse algo a ver com você. Eu nunca soube direito o que você queria fazer da vida. Lara respirou fundo. O que ela queria? Ela sempre soubera. O que ela queria era continuar com a floricultura, seguir os passos de sua mãe e manter viva a tradição da loja que havia sido iniciada pelo seu pai. Ela amava as flores, o cheiro da terra, o toque suave das pétalas e o modo como elas podiam transformar qualquer espaço. No entanto, ela não se atrevia a dizer isso em voz alta. Ao invés disso, ela sorriu suavemente e respondeu: Sim, é minha. Minha mãe me ajudou a começar isso. A floricultura é o que mantém minha vida em equilíbrio. E eu adoro o que faço, mesmo com todos os desafios. Que incrível! Eu não sabia. Isso é muito bom, Lara. Eu fico feliz por você. Eu realmente fico. O mundo é pequeno, não? Quem diria que eu voltaria para essa cidade e a primeira pessoa que eu encontraria seria você? Lara, embora emocionada com o reencontro, não sabia como lidar com a mistura de sentimentos que surgiam. Ela havia pensado tanto em Rafael ao longo dos anos, se perguntando o que teria sido de sua vida se ele tivesse ficado. Mas, agora, ele estava ali, na sua frente, um homem de negócios bem-sucedido, e ela uma mulher simples com seu pequeno negócio. Eles estavam tão distantes agora, mas algo dentro de Lara ainda desejava que o tempo tivesse sido mais gentil com eles. Era uma sensação confusa, difícil de digerir. Eu fico feliz que tenha voltado, Rafael. Isso é inesperado, disse ela, tentando se recompor. Rafael sorriu, e Lara sentiu uma sensação de conforto misturado com apreensão. Talvez fosse o início de algo novo,
ou apenas um reencontro passageiro, mas, de qualquer forma, ela estava disposta a viver esse momento. Ambos estavam mudados, mas as memórias da infância, aquelas que os uniam, ainda estavam bem ali, esperando para serem relembradas. A campainha da floricultura soou, sinalizando a chegada de um novo cliente. Lara estava no fundo da loja, varrendo o piso de madeira com movimentos automáticos, como sempre fazia nos momentos de calma. A loja estava tranquila naquela tarde de terça-feira, o som suave de uma música ambiente preenchia o espaço, e o cheiro das flores frescas se misturava com o perfume do café que ela havia feito para si mesma. Era o tipo de dia em que o trabalho parecia quase uma meditação, e Lara sentia que estava exatamente onde queria estar. Ela olhou para a porta, mas não se apressou em ir atender o cliente. Sua mãe estava por perto, organizando os pedidos da semana. Dona Cláudia adorava fazer esse trabalho. Além disso, sempre tinha uma palavra gentil para qualquer um que entrasse na loja. Lara sabia que sua mãe era o verdadeiro coração do lugar, cativando todos com sua energia contagiante e simpatia. Foi então que a voz de um homem chegou aos seus ouvidos, quebrando o silêncio da tarde. Lara não reconheceu imediatamente a voz, mas algo na forma como ele falava parecia familiar. Com licença, eu queria saber mais sobre flores para um evento, disse o homem. Lara, ainda de costas, continuou a varrer, concentrada na tarefa. Mas a voz se aproximou mais, e algo no tom fez seu coração bater mais rápido. Quando ela virou a cabeça para ver quem era, o mundo pareceu parar por um momento. Lá estava ele, Rafael. O mesmo sorriso encantador, mas agora mais maduro, mais seguro de si. Ele estava bem vestido, com um terno que exibia seu porte de homem de negócios. Ela o observou, paralisada por um segundo, sentindo uma mistura de nostalgia e surpresa. Ele a olhou de volta, e seus olhos se iluminaram ao reconhecê-la. Rafael, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para ele, o nome saindo com um tom de incredulidade. Ele sorriu, e aquele sorriso fez Lara se lembrar de tantas coisas, tantas memórias que pareciam vir à tona de forma inesperada. Oi, Lara, respondeu ele, com um sorriso largo, que era tão familiar quanto seu nome. Eu estava passando por aqui e vi a loja. Não pude resistir e resolvi entrar para ver como você estava. Lara não sabia o que dizer. 1 milhão de pensamentos correram pela sua mente, mas ela simplesmente ficou em silêncio, olhando para ele, tentando encontrar palavras que não pareciam chegar. Enquanto isso, Dona Cláudia, que estava organizando alguns vasos na parte de trás da loja, ouviu a conversa e se aproximou rapidamente, reconhecendo Rafael imediatamente. O sorriso dela se ampliou quando viu quem estava na porta. Rafael! Rafael Costa! Dona Cláudia exclamou, com os olhos brilhando de surpresa. Meu Deus, quanto tempo! Como você está, rapaz? Rafael, claramente feliz em ver Dona Cláudia, deu um sorriso caloroso e a cumprimentou com um abraço apertado. Dona Cláudia, que surpresa boa! Eu não acreditava que encontraria vocês aqui. Estava lembrando dos velhos tempos. Dona Cláudia riu, abraçando-o com a mesma energia de sempre. Ah, você está um homem agora, né? Não é mais aquele menino bagunceiro. Agora está todo sério, com cara de empresário. Rafael riu também. Eu sou um empresário agora, Dona Cláudia. E é bom ver que o tempo só fez bem a todos vocês. Enquanto os dois conversavam animadamente, Lara ficou um pouco afastada, sentindo-se um pouco deslocada. Lara estava prestes a se aproximar quando Dona Cláudia olhou para ela e percebeu sua presença. Ah, minha filha, vem cá. Rafael está aqui para dar uma olhada nas flores, mas tenho certeza de que ele está morrendo de saudade de conversar com você também. Oi, Rafael, ela disse, um pouco timidamente. Não esperava te ver por aqui hoje. Rafael sorriu, com aquele brilho nos olhos. Eu sei, nem eu esperava estar aqui. Só passei por acaso, mas foi bom ver você de novo. Ele olhou ao redor da floricultura, admirando a beleza do lugar. A loja está linda, Lara. Você sempre teve um gosto incrível para as coisas. Fico feliz por ver que você encontrou o seu caminho. Lara sorriu, sentindo um calor subir ao seu rosto com o elogio. Obrigada, Rafael.
Dona Cláudia, sempre prestativa, se afastou para dar espaço aos dois. Com um sorriso divertido, disse: eu vou dar uma olhada nas flores ali atrás. Vocês se entendem por aqui. Ela saiu rapidamente, deixando Lara e Rafael sozinhos, o que fez o ambiente parecer ainda mais carregado de expectativas não ditas. Lara, com as mãos ainda sujas de poeira da vassoura, olhou para ele, e foi como se o tempo tivesse voltado, de alguma forma. Você ainda se lembra de tudo, não é? Ela perguntou, em tom suave, mas com uma pitada de brincadeira. De quando éramos pequenos e sempre vinham aqui para escolher as flores para os seus pais. Rafael olhou para ela, com um sorriso sincero. Claro que lembro, Lara. Como eu poderia esquecer? Aqueles tempos foram importantes para mim também. Ele fez uma pausa, e o olhar de ambos se cruzou, como se em um instante os dois pudessem voltar a ser aqueles jovens de antigamente. A ideia de reencontrar alguém que fazia parte do seu passado trazia uma sensação de conforto, mas também de confusão. Tudo parecia tão diferente agora, mas ao mesmo tempo, tão familiar. Eu estava pensando, disse Rafael, quebrando o silêncio. Seria legal se a gente pudesse conversar um pouco. Acho que já está mais do que na hora de matar a saudade. Lara hesitou por um momento, seu coração ainda batendo mais rápido, mas algo na oferta de Rafael a fez querer aceitar. Acho que seria bom. Mas, não quero te interromper o trabalho. Não é uma interrupção, Rafael respondeu com um sorriso. Eu só não quero deixar passar a oportunidade de conversar com uma amiga que eu não via há tanto tempo. Lara olhou para sua mãe, que estava no fundo da loja, e, então, virou-se para Rafael. Então, o que você acha de tomarmos um café e conversar mais um pouco? Eu estava pensando em ir no café da praça depois do trabalho. Lembra de lá? Rafael acenou com a cabeça, o sorriso não saindo do rosto. Claro que lembro. Eu adorava aquele lugar. Vamos lá, sim. E com esse convite, Lara sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. O passado estava de volta, de alguma forma, e com ele, uma série de possibilidades que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. O som da porta do restaurante Café da Praça soou familiar e acolhedor. Lara entrou, seguida por Rafael, e a sensação de estar ali, de novo, foi como retornar a um lugar esquecido no tempo. Eles haviam caminhado em silêncio por algumas quadras, os dois absorvendo o reencontro. Lara não sabia exatamente o que sentia, mas algo dentro dela estava em ebulição. Rafael parecia à vontade, como se a distância de todos aqueles anos não tivesse afetado nada, mas ela sentia que o peso do tempo se manifestava de maneira diferente. Ele estava diferente, claro, mais maduro, mais sério, mas ainda tão. Rafael. E ela, que antes via a vida de uma forma tão simples, agora parecia perder-se em suas próprias emoções. Eu sabia que você ainda viria aqui, Rafael disse, quebrando o silêncio enquanto se acomodava na cadeira ao lado de Lara. Ele sorriu, olhando ao redor com um olhar de nostalgia. Esse lugar tem uma energia que não muda. Eu acho que nunca vou esquecer de todas as vezes que a gente veio aqui quando éramos mais novos. Lara sorriu, se aconchegando na cadeira. Sim, eu também gostava muito daqui. Tinha algo tão simples e ao mesmo tempo tão acolhedor. Me fazia sentir bem. O garçom chegou à mesa, interrompendo o momento de reflexão, e anotou os pedidos de ambos. Depois de ele se afastar, o silêncio voltou a pairar entre os dois. Lara observava Rafael de soslaio, tentando entender o que ele realmente pensava sobre aquele encontro. As palavras dele pareciam tão descontraídas, mas seu olhar ainda carregava uma intensidade que ela não sabia como interpretar. Então, como anda sua vida, Rafael? Lara perguntou, tentando puxar uma conversa mais descontraída. Eu sei que você está no mercado financeiro, mas nunca soube muito sobre o que você realmente faz. Rafael deu um sorriso, levemente divertido, como se estivesse relembrando as antigas conversas que tinham sobre o futuro. Ah, sim, a vida adulta. Não era bem o que a gente imaginava, né? Eu sou diretor de uma empresa de investimentos, mais especificamente na parte de consultoria financeira. Eu sempre gostei de números e de estratégias, então acabei seguindo esse caminho. Ele fez uma pausa,
parecendo ponderar algo antes de continuar. Eu sei que pode parecer um pouco chato, mas eu gosto. A pressão é grande, o trabalho exige muito de mim, mas no fundo, é onde eu sinto que sou bom. E os negócios estão indo bem. E você, Lara? Rafael perguntou, agora dirigindo a conversa para ela. Como você está? Como é o seu dia a dia? Eu sei que você sempre foi muito focada no que queria fazer. Lara sorriu timidamente, tocando as mãos na xícara de café. Bem, a vida na floricultura me preenche. Eu e minha mãe trabalhamos juntas. E embora às vezes seja cansativo, eu realmente gosto do que faço. As flores têm esse poder de trazer alegria para as pessoas, e isso me faz sentir realizada. Ela se deteve por um momento, lembrando-se de todas as manhãs que passará ali, rodeada de flores. Eu sempre soube que queria estar perto delas. A floricultura não é um grande negócio, mas para mim, é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Claro, existem desafios, mas eu gosto de sentir que estou criando algo bonito todos os dias. Rafael a observava atentamente, como se estivesse tentando entender melhor suas palavras, seu jeito de ver a vida. Ele abriu um sorriso gentil, como se reconhecesse nela a mesma pessoa com quem havia brincado na infância, mas ao mesmo tempo, notava as mudanças que o tempo impôs. Eu vejo isso em você, Lara. Sempre foi assim. O seu foco, a maneira como você se entrega ao que faz. Sempre admirei isso em você. Ele fez uma pausa, como se ponderasse o que dizer a seguir. Mas você não pensa em expandir a loja, em fazer algo maior? Você tem todo o potencial para isso. Lara franziu o senho, surpresa com a sugestão. Expansão. Eu nunca pensei nisso. Nunca quis ser grande demais. Prefiro que a floricultura continue como está. Algo íntimo, pessoal, sem a pressão de um negócio maior. Rafael parecia refletir sobre a resposta dela. Eu entendo, mas às vezes, um pequeno passo fora da zona de conforto pode levar a grandes coisas. Você tem tanto talento, Lara. Eu só quero que você saiba que as oportunidades estão aí, e não custa sonhar um pouco. A conversa entre os dois seguiu por mais algum tempo, com Rafael compartilhando detalhes de sua carreira e Lara falando sobre os desafios diários da floricultura. Mas, à medida que a conversa avançava, Lara começou a perceber algo em Rafael. A pressão em sua vida era palpável, mesmo que ele tentasse disfarçar. O homem bem-sucedido e elegante que ele se tornará não estava completamente feliz. Havia algo nele que parecia insatisfeito, algo que ela não conseguia definir. O almoço transcorreu de forma descontraída, mas Lara não conseguia deixar de pensar nas palavras dele. Rafael parecia estar em um momento de transição em sua vida, embora não falasse sobre isso diretamente. Ela se perguntou se ele estava realmente feliz com o caminho que tinha escolhido. Ela também sentia que ele tinha algo mais para contar, algo que ele ainda não queria dividir com ela. Quando a refeição terminou, ambos saíram do restaurante, ainda conversando. Rafael sugeriu que caminhariam até o parque perto dali. Foi nesse momento que Lara decidiu perguntar o que ela estava morrendo de curiosidade. Rafael, e a sua família? Como está o relacionamento com seus pais? Eu lembro que sempre houve muita pressão sobre você, principalmente para seguir certos caminhos. Rafael olhou para ela, como se a pergunta o pegasse de surpresa. Seus olhos se estreitaram um pouco, e ele suspirou. Minha família. Bom, eles estão bem. Os negócios estão indo bem, e como sempre, eles querem que eu me case com alguém que possa agregar mais poder à nossa empresa. Eles têm grandes expectativas para mim, especialmente agora que estão começando a me pressionar para me casar com a filha de um outro empresário. Não é algo que eu queira, Lara, mas é o que me é imposto. Lara olhou, surpresa, sem saber exatamente como reagir. E você? Quer isso? Casar-se com alguém que seus pais escolhem? Rafael parou por um momento e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr. Não quero isso. Mas às vezes a pressão de seguir o que esperam de mim é forte demais. Eu não sei o que fazer. Rafael, ela começou com a voz suave, você tem que fazer o que é melhor para você, não para os outros. Só você sabe o que vai te fazer feliz. Ele olhou para ela,
e por um instante, seus olhos se encontraram de uma maneira mais profunda. Eu sei, mas isso não é fácil. E às vezes, fico com medo de perder o controle da minha própria vida. Lara olhou para ele, com uma mistura de empatia e preocupação. Ela não sabia o que o futuro reservava para eles dois, mas uma coisa era clara: ela não poderia deixar que ele tomasse decisões apenas para agradar aos outros. Ele merecia ser feliz, do seu jeito. O futuro deles ainda estava cheio de perguntas sem respostas, mas aquele momento no parque, conversando sobre os próprios medos e sonhos, parecia ser um pequeno passo para entender o que o destino reservava para os dois. O som das flores sendo cortadas, o perfume suave que preenchia o ar da floricultura e a luz suave da manhã sempre davam a Lara uma sensação de tranquilidade. Ela adorava o seu trabalho. Sentia que estava cumprindo sua missão ali, cercada de cores e aromas que alegravam o dia de quem passava pela loja. Porém, a rotina da floricultura, que antes era sinônimo de paz, estava começando a ser invadida por sentimentos que ela tentava, a todo custo, ignorar. Era difícil não perceber que as últimas 3 semanas tinham sido uma verdadeira montanha-russa emocional para ela. Rafael, apesar da pressão de sua família e da rotina frenética no trabalho, sempre dava um jeito de aparecer na floricultura. No começo, parecia algo natural, ele ainda tinha um carinho por aquele lugar, por ela, mas aos poucos, Lara começou a perceber que algo estava mudando. Ele vinha mais vezes, passava mais tempo conversando com ela, e os dois se viam cada vez mais, seja para um café rápido, seja para conversar sobre as coisas do dia a dia. Rafael era mais do que um amigo de infância, mais do que alguém que ela admirava. Ele estava se tornando, novamente, o centro de seus pensamentos, a razão de seu coração bater mais rápido toda vez que ele aparecia na loja. Ele sempre fazia questão de lhe perguntar sobre a floricultura, sobre sua mãe, sobre como ela estava lidando com os desafios de administrar o negócio sozinha. Ele fazia isso de um jeito tão genuíno que Lara não conseguia resistir. Conversavam sobre tudo, mas também sobre os desafios que ele enfrentava, sobre a pressão para seguir os passos de seus pais, sobre o casamento arranjado que se aproximava. Lara, por mais que tentasse desviar o foco de sua mente, sabia que esse era um assunto que a feria profundamente. Rafael nunca mencionou o casamento de forma direta, mas ela sabia que estava cada vez mais próximo. E, ao mesmo tempo que ele lhe dava atenção, ela sentia que aquilo não deveria estar acontecendo. Ela sabia que não podia continuar nutrindo sentimentos por alguém que, em breve, estaria comprometido com outra pessoa. Era uma sensação de impotência que a dominava. Ela não queria ser a pessoa que atrapalhasse o futuro de Rafael, alguém que causasse ainda mais conflito em sua vida já cheia de obrigações familiares. E, mais do que isso, ela sabia que não poderia continuar se apaixonando por ele, especialmente sabendo que ele não seria dela. Naquela manhã, enquanto arrumava algumas rosas para um pedido, Lara sentiu uma ansiedade crescente no peito. Ela olhou pela janela da floricultura e viu a silhueta de Rafael se aproximando, mais uma vez, de forma descontraída. Quando ele entrou na loja, cumprimentando-a com um sorriso largo, ela tentou disfarçar a sensação de desconforto que estava crescendo dentro de si. Ele sempre parecia tão feliz em vê-la, e isso a fazia se sentir importante, como se ela fosse o centro do mundo dele, ainda que ela soubesse que isso não passava de um jogo de ilusões. Rafael tinha a vida dele, um caminho muito diferente do dela. "Bom dia, Lara!" Ele disse com entusiasmo, caminhando até ela. "Como está tudo por aqui?" "Oi, Rafael. Tudo ótimo. Apenas, correndo um pouco com os pedidos", Lara respondeu, forçando um sorriso. "E você? Como está tudo lá no trabalho?" "Ah, o de sempre. A pressão dos meus pais está cada vez mais forte. Eles já estão falando sobre o casamento e tudo mais. E eu estou tentando lidar com isso. Não é fácil", ele disse, sem esconder a frustração no tom de voz. Lara se conteve, tentando se manter profissional, mas as palavras de Rafael a cortaram de uma maneira que ela não estava preparada. O casamento. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos, enquanto Lara tentava disfarçar as emoções que estavam borbulhando dentro de si. "Rafael, eu preciso conversar com você", ela finalmente disse, com a voz mais séria do que o habitual.
Ele olhou para ela com um semblante preocupado. O que aconteceu, Lara? Ela olhou para ele, tentando organizar as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. Não pode mais continuar assim, ela pensou. Você precisa tomar uma decisão, Lara. Isso não é saudável. Eu acho que precisamos dar um tempo nessa nossa amizade. Eu não posso continuar te vendo e me sentindo assim. Está ficando cada vez mais difícil para mim. As palavras saíram mais pesadas do que ela imaginava, e ela sentiu um nó na garganta. O olhar de Rafael ficou confuso, e ele fez uma leve pausa antes de falar. Você está dizendo isso por quê? Porque eu vou me casar? Ele perguntou, a tristeza invadindo seus olhos. Lara assentiu lentamente, sentindo seu peito apertar. Eu não posso continuar me apegando a você, Rafael. Eu sei o quanto é difícil para você, mas eu também preciso ser honesta comigo mesma. Eu estou me apaixonando por você de novo, e isso não é justo com ninguém, nem com você, nem com mim mesma. Lara, eu nunca quis te magoar. E eu sei que a situação não é fácil para você, mas eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu não sabia que você estava se sentindo assim. Ele parecia genuinamente preocupado, mas sua voz estava carregada de tristeza. Eu não quero que você se afaste de mim. Eu sei, ela disse, com a voz rouca. Mas é o melhor. Eu preciso me afastar para tentar superar isso. Para que a gente possa seguir em frente, cada um com seu caminho. Os dois ficaram em silêncio por mais alguns momentos, até que Rafael deu um passo em direção a ela, mas Lara se afastou ligeiramente, sinalizando que ela precisava de espaço. Eu entendo, Lara. Eu vou respeitar sua decisão. Mas, por favor, saiba que eu sempre vou me importar com você, não importa o que aconteça. Ela o olhou por um momento, tentando conter as lágrimas que ameaçavam surgir. Eu sei, Rafael, e eu também me importo muito com você, mas é o melhor para nós dois. E com essas palavras, Lara sentiu seu coração se partir um pouco mais, mas também sentiu uma sensação de alívio. Ela havia tomado a decisão difícil, mas sabia que era a única maneira de continuar vivendo sua vida sem ser consumida por um amor que nunca poderia ser. Nos dias seguintes, ela se dedicou ainda mais ao trabalho, tentando se afastar de todos os sentimentos que a estavam consumindo. Mas, como ela soubera, o silêncio da separação foi mais difícil do que ela imaginava. 2 meses se passaram, e a floricultura seguiu sua rotina, mas algo estava faltando. Algo que Lara sabia que não poderia ser preenchido. E, assim, o vazio que Rafael deixará foi preenchido apenas por suas próprias lembranças e pela dor da distância que ela impusera entre os dois. O tempo passou, mas Lara ainda sentia a falta dele. O vazio em seu peito parecia aumentar a cada dia que passava. Quando os pais de Rafael disseram que ele deveria se casar com Beatriz, ele se sentiu preso, como se não tivesse escolha. Ele tentou ignorar a dor de ver Lara indo embora de sua vida, tentando convencer a si mesmo de que ele estava fazendo a coisa certa, que estava cumprindo com suas obrigações, que isso era o que o destino dele exigia. Mas nada disso fazia sentido quando ele pensava em Lara. Ele queria gritar, queria voltar no tempo e dizer a ela o quanto ele ainda se importava, o quanto ele ainda queria estar com ela. No entanto, tudo o que ele conseguia fazer era seguir o caminho traçado por sua família, como se estivesse andando sobre um fio de aço, sem ter a coragem de pular para a verdadeira felicidade. Beatriz, a mulher com quem estava prestes a se casar, nunca teve o poder de aquecer seu coração. Ela o tratava com indiferença, e ele sabia que ela via o casamento apenas como uma transação de negócios, tal como seus pais. Não havia amor, não havia paixão. Beatriz era apenas mais um compromisso que ele tinha que cumprir, mais um contrato social que ele precisava assinar. O dia do casamento chegou, e Rafael se sentia como se estivesse indo para um julgamento. A igreja estava deslumbrante, os convidados sorrindo e admirando os preparativos impecáveis. Mas, em meio a toda aquela beleza e pompa, Rafael sentia um peso no peito, um nó na garganta que não o deixava respirar com facilidade. Ele sabia que estava prestes a cometer um erro irreversível. Os pais dele estavam lá, sorrindo orgulhosos,
falando sobre a importância daquele casamento para o futuro dos negócios da família. Seu pai disse, mais uma vez, que ele estava fazendo a escolha certa. Este casamento vai fortalecer a nossa posição no mercado. Rafael, você não pode deixar de fazer isso pelo bem da nossa família. É a coisa certa a fazer. Mas as palavras de seu pai soavam vazias, como uma música de fundo que não fazia sentido em sua mente. Ele sentia que estava se afogando. Quando chegou a hora de se aproximar do altar, Rafael olhou para Beatriz e sentiu um vazio profundo. Ela sorria, mas ele sabia que ela não era a mulher com quem ele queria estar. Ele podia sentir o peso da indiferença dela, como se ela estivesse ali apenas para cumprir um papel, para garantir o futuro dos negócios de suas famílias. E isso o devastava. O sacerdote começou a cerimônia, e o momento em que ele deveria dizer sim parecia uma eternidade. Mas, ao olhar para Beatriz, Rafael percebeu que não poderia continuar. Não podia seguir um caminho em que ele não estava feliz, em que seus sentimentos não eram respeitados, e em que ele estava, essencialmente, traindo a si mesmo. No momento exato em que o sacerdote perguntou se ele aceitava Beatriz como sua esposa, Rafael levantou a mão, interrompendo a cerimônia. Eu não posso, ele disse, com a voz firme, mas quebrada pela emoção. Desculpem-me, mas eu não posso me casar com ela. Um silêncio tomou conta da igreja, e todos os olhares se voltaram para ele. A confusão tomou conta do rosto de Beatriz, e a tensão no ar foi palpável. Mas Rafael não se importava. Ele não podia continuar vivendo uma mentira. Ele se virou para Beatriz e disse, com sinceridade, eu sinto muito, Beatriz, mas não posso fazer isso. Não posso me casar com você, não quando minha vida está presa a uma outra realidade. Sinto muito, mas não é o que eu quero. Sem esperar uma resposta, ele se afastou rapidamente, correndo em direção à saída da igreja, o som de seus passos ecoando pelo corredor vazio. O casamento estava acabado, e ele não queria mais estar ali, não queria mais viver aquela farsa. Ele tinha algo mais importante para fazer, algo que ele sabia que precisava fazer. Ele correu para o carro, sem se preocupar com as perguntas e olhares de surpresa ao seu redor. Ele ligou o motor com pressa e acelerou, sentindo o vento frio bater em seu rosto enquanto se afastava da igreja, em direção ao lugar onde ele sabia que encontraria o único consolo possível, a floricultura de Lara. Ao chegar lá, Rafael saltou do carro rapidamente e entrou na loja. A campainha soou quando ele abriu a porta, e a primeira pessoa que ele viu foi a mãe de Lara, que estava arrumando algumas flores. Rafael, o que aconteceu? Você está bem? A mãe de Lara perguntou, surpresa com sua aparição repentina. Eu preciso saber onde a Lara está, Rafael disse, sem conseguir esconder a ansiedade em sua voz. Por favor, você sabe onde ela está? A mãe de Lara olhou para ele com uma expressão um pouco triste, sabendo o que ele provavelmente estava enfrentando. Ela foi para o aeroporto. Ela vai viajar, vai para outro país, ela disse, com um suspiro. Ela precisava de um tempo. Rafael, não está fácil para ela também. Rafael sentiu seu coração apertar. Ela ia embora. Ele não podia permitir que isso acontecesse. Ele não podia perder Lara de novo. Sem dizer mais nada, ele correu de volta para o carro, o desespero tomando conta de seus movimentos. Ele sabia que tinha que chegar ao aeroporto a tempo. Ele sabia que precisava se declarar para ela, precisava dizer a Lara o quanto ela significava para ele antes que fosse tarde demais. Chegando ao aeroporto, Rafael procurou freneticamente por Lara. Ele a encontrou a caminho do check-in, com uma mala na mão, prestes a embarcar. O olhar de Lara estava distante, como se ela estivesse tentando se proteger da dor que ele sabia que ela sentia. Lara! Ele gritou, correndo em direção a ela. Ela se virou surpresa, e por um momento, seus olhos se encontraram. Rafael! Lara disse, a voz baixa e trêmula. O que você está fazendo aqui? Ele se aproximou dela, seu coração batendo forte. Lara, eu não posso viver sem você. Não posso continuar com essa mentira, com esse casamento que não tem sentido. Você é tudo o que eu preciso, e eu preciso que você saiba disso. Lara olhou para ele,
as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ela parecia confusa, como se ainda não acreditasse no que estava ouvindo. Eu amo você, Lara, Rafael disse, tomando a mão dela. E eu preciso que você fique. Eu preciso de você na minha vida. Por favor, não vá. O mundo parecia ter parado ali, naquele momento, enquanto Lara olhava para ele, o rosto marcado pela dor e pela indecisão. Ela estava prestes a embarcar em um voo, prestes a seguir um novo caminho, mas o homem que ela sempre amou estava ali, implorando para que ela ficasse. Eu não sabia se você viria atrás de mim, Rafael. Eu achei que já fosse tarde demais. Eu te amo, Lara. E eu sei que o que fiz foi um erro. Não posso mais viver sem você. E, naquele momento, Lara sabia que, apesar de todas as dificuldades, o futuro deles juntos era a única coisa que realmente importava. Eles estavam juntos novamente, e nada mais importava. A decisão de Rafael de abandonar o casamento arranjado e seguir o caminho do coração não foi recebida com a aceitação imediata que ele imaginara. Quando seus pais souberam que ele havia cancelado o casamento e optado por trabalhar na floricultura com Lara, a reação foi mais dura do que ele poderia prever. Eles estavam furiosos. Para seus pais, era incompreensível como ele podia jogar fora tudo o que havia sido planejado para o futuro dele, tudo o que eles haviam trabalhado para construir. Você é um homem agora, Rafael. Como pode jogar toda a sua herança, tudo o que construímos, fora por causa de uma mulher e um negócio pequeno? Você tem responsabilidades, seu pai gritou em uma das discussões mais intensas que eles tiveram. Sua mãe, com uma expressão de desapontamento, disse: você não entende o que está em jogo. Estamos falando de legado, de negócios que sua família construiu por gerações. Não podemos ser fracos agora, não podemos ser emotivos. A dor de saber que havia magoado seus pais foi algo que Rafael carregou por um bom tempo. Ele sabia que sua decisão havia causado um estrago, mas, ao mesmo tempo, não podia negar que a felicidade dele estava ali, ao lado de Lara, trabalhando com ela todos os dias. Por 3 anos, os laços com seus pais ficaram quebrados. Rafael tentou o seu melhor para não deixar que a falta de apoio deles o abalasse, mas, nos momentos mais difíceis, a falta de compreensão por parte de quem ele mais amava pesava em seu coração. Ele sabia que eles viam seu novo caminho como uma falha, e isso o machucava profundamente. No entanto, o tempo tem o poder de suavizar até as feridas mais profundas. Após 3 anos de distância e de tentativas frustradas de se reconciliar, as coisas começaram a mudar. Seus pais, embora ainda conservadores e apegados ao legado familiar, começaram a perceber que a verdadeira felicidade de Rafael não estava nas paredes de vidro do mundo corporativo, mas na vida simples e autêntica que ele havia escolhido com Lara. E, então, um dia, 3 anos depois da ruptura, seu pai fez algo inesperado. Ele ligou para Rafael, e sua voz, que antes soava dura e implacável, agora estava carregada de uma sinceridade que ele não esperava. Eu não entendi a sua escolha, filho. Não vi o que estava acontecendo dentro de você, e me foquei muito no que achava que deveria ser o certo. Mas agora vejo que você encontrou sua felicidade de uma forma que eu não soube reconhecer antes. Sua mãe, gostaríamos de ver vocês dois, se possível, e conversar. O coração de Rafael disparou. Ele sabia que esse era o começo de uma nova fase. Ele e Lara marcaram um encontro com seus pais, e o que era uma reunião de tensão acabou se tornando um momento de reconciliação. No encontro, seu pai pediu desculpas. Ele reconheceu que havia colocado uma pressão insuportável sobre Rafael, ignorando as necessidades dele como pessoa. E só agora, vendo-o prosperar, entendia que ele havia feito a escolha certa. Sua mãe, embora mais reservada, também foi clara em suas palavras. Estamos felizes por você ter encontrado alguém que te faz bem, Rafael. Isso é tudo o que importa no final. Lara e Rafael sorriram aliviados, sentindo o peso daquelas palavras dissipar lentamente. A família estava reunida de uma forma nova, mais madura. E enquanto Rafael e Lara continuavam a crescer juntos, ambos sabiam que, apesar das dificuldades, estavam construindo uma história de amor e de vida mais forte do que qualquer outro legado material que fosse esperado deles. Na floricultura,
Lara e Rafael trabalharam lado a lado, felizes com a simplicidade de sua vida, mas com o coração cheio de gratidão por tudo o que haviam superado juntos. Seus pais agora estavam presentes em suas vitórias, orgulhosos de seus filhos não pela riqueza ou status, mas pelo que verdadeiramente haviam conquistado, a coragem de seguir seus próprios corações.